Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nathan Gabriel e hoje irei falar sobre o adicional de insalubridade e de periculosidade. Como saber se você tem direito a esse adicional? Quais são as diferenças desses adicionais? Caso você queira saber mais sobre o tema, fique comigo até o final deste vídeo que eu irei dar todos os detalhes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Para vocês que estão chegando aqui agora no nosso canal, eu sempre abordo dicas trabalhistas e temas trabalhistas justamente para manter todos os empregados aí amparados pelos seus direitos trabalhistas e para os empresários quanto à aplicação do direito e das normas do direito do trabalho. Quanto ao nosso tema, temos aqui que fazer a primeira distinção entre os dois agentes. Vamos lá, adicional de insalubridade. Esse adicional se refere a um agente nocivo à saúde. Todo aquele empregado que trabalha em contato com óleos, graxas, contato com alguns produtos de limpeza de forma mais excessiva, de contato diário, esses empregados, ele tem aí o direito de receber um adicional de insalubridade pelo fato dele ter esse contato de forma diária ou de forma contínua com esses agentes insalubres. Podemos citar também aquelas pessoas que trabalham em banheiros públicos ou similares também, que estão expostos aí a algum tipo de doença, algum tipo de coisa que irá contaminar a tua saúde. Por outro lado, o adicional de periculosidade, ele está ligado a explosivos, inflamáveis, a coisas que trazem um risco de morte ao empregado. Enquanto no adicional de insalubridade traz um risco à saúde, onde vai deteriorando aos poucos a saúde daquele empregado, na periculosidade se refere a questões explosivas e inflamáveis, como, por exemplo, aquele empregado que faz um manuseio aí de galões com óleo diesel, com gasolina, onde se caso pegar fogo, pode ser que ele perca até a vida ali fazendo o manuseio daquele material. Posto de gasolina. E aí podemos citar também aqueles vigilantes que fazem manuseio de arma de fogo. Tudo isso e outros exemplos que eu não dei aqui, nós podemos falar que tudo que envolve risco de vida aí daquele empregado, então ele vai receber um adicional de periculosidade quanto a esse tema. Agora vamos colocar como exemplo cada um deles. Vamos citar a diferença. A insalubridade, ela é um risco da saúde daquele empregado que vai se dando de forma gradativa. Então o empregado ele mexe com aquele produto um dia, 2 dias, e isso vai deteriorando, isso vai fulminando a vida daquele empregado, vai trazendo a ele sequelas no decorrer dos tempos. Enquanto ao adicional de periculosidade é aquele risco imediato, é aquele risco onde o empregado de forma rápida ele pode ter um acidente de forma, bem dizer, fatal. Seria no caso questão de explosivo, coisas inflamáveis que pode ter fogo, onde ele tem esse contato diretamente aí e o risco imediato, enquanto um é de forma paulatina, o outro ele já é de forma imediata. Para aqueles empregados que estão assistindo esse vídeo agora, pergunta: Nathan, agora eu trabalho em uma dessas condições. E aí, para mim, é devido ao adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade? A resposta é: vamos analisar a cada situação. Vamos colocar que a empresa ela obedece o risco de tolerância do contato daquele empregado com aquele agente periculoso
ou aquele agente insalubre. Se a empresa ela observa o limite de tolerância ou se a empresa ela fornece todos os EPIs necessários àquele empregado, EPIs são equipamento de proteção individual de cada empregado. Os equipamentos são luvas, botas, capacetes, envolve também outros equipamentos que eu também não tenha citado, mas que são inerentes àquela função do empregado, onde ele, ao ter o contato com aquele agente insalubre ou periculoso, vai diminuir o risco de um contato ali, de um perigo iminente. Então, nesse caso, se a empresa ela fornece os EPIs de forma adequada àquele empregado e tem aqui aquele treinamento, faz ali um treinamento de forma contínua, mostrando os riscos, fazendo todo aquele procedimento juntamente com o técnico de segurança do trabalho, nesses casos, e desde que também a empresa obedece os limites de tolerância do contato daquele empregado com os agentes insalubres ou periculosos, nesse caso a empresa ela pode até deixar de pagar o adicional de insalubridade ou de periculosidade. Por outro lado, às vezes a empresa, ela mesmo tendo o fornecimento dos equipamentos de proteção individual àquele empregado, faz necessário o pagamento do referido adicional pelo fato de ser uma exposição de forma contínua. Nesses casos, a empresa ela vai sempre estar fazendo uma pesquisa daquele local para saber se de fato aquele empregado ele tem o direito de receber o adicional. Após isso, a empresa ela começa a pagar então ao empregado o adicional e pode ser, se for a insalubridade, de 10%, 20% ou até 40% sobre o salário mínimo daquele empregado. Ele pode receber, então, essa porcentagem referente ao seu grau de contato com aquele agente insalubre. Por outro lado, se porventura, quanto ao agente periculoso, ele tiver o contato ali de forma contínua, a empresa constatar que de fato ele tem esse contato, nesse caso a empresa vai pagar aquele empregado 30% sobre o salário base daquele empregado. Nesses casos, tanto o adicional de periculosidade quanto o adicional de insalubridade, mesmo se a empresa paga o referido adicional, não exime a obrigação da mesma em sempre fornecer os equipamentos de segurança para manter a segurança e o bem-estar daquele empregado em desempenhar as suas funções. A empresa pode falar, eu pago o adicional de periculosidade ou de insalubridade, eu posso deixar o empregado trabalhar do jeito que ele quiser, que o risco é ele que está assumindo. A resposta é não, não pode fazer isso. Além de efetuar o pagamento, tem que honrar com o limite de tolerância e tem também que honrar com o uso de equipamentos de proteção à segurança daquele trabalhador. Agora, há casos que, se o uso do equipamento ele é tão intenso que acaba por neutralizar aquele agente ou de forma parcial, fazendo com que aquele contato ele se diminua até por completo. Se porventura a empresa não admitir ou se a empresa deixar de cumprir com a sua obrigação em efetuar o pagamento, mesmo sabendo que o empregado está sob os riscos, o empregado ele poderá, ao procurar um advogado, recorrer na Justiça do Trabalho quanto ao recebimento do seu adicional. Na Justiça do Trabalho, o juízo vai nomear um perito da sua confiança e vai se organizar para fazer uma perícia lá dentro da empresa para atestar se aquele ambiente que o reclamante ou o autor, aquele empregado, podemos falar assim, estiver ali trabalhando, se de fato ele teve o contato com aqueles agentes a qual ele alega.
Se de fato ficar provado que ele teve o contato, aí sim o juízo irá condenar a empresa a pagar o adicional da periculosidade ou da insalubridade. Então, nesse caso, após o engenheiro da segurança do trabalho fazer a perícia juntamente com o empregado e demais funcionários, após ouvi-los, após fotos, ele atestar, o juiz então vai confirmar, mesmo não estando adstrito ao laudo, ele pode condenar então a empresa a efetuar o pagamento dos referidos adicionais para aquele empregado. Outra pergunta que é muito frequente no sentido de, ao fazer aquela perícia na empresa, e se porventura for detectado a periculosidade e a insalubridade, eu vou ter direito ao acúmulo dos dois adicionais? A resposta é não. O nosso tribunal já decidiu que não é possível o acúmulo do adicional de insalubridade com a periculosidade. Então, nesse caso, fica a critério do empregado escolher o que for mais benéfico. E o mais benéfico seria o que for, o que tiver, melhor dizendo, um contato maior e o que der um valor mais alto, sendo esse o mais benéfico. E o empregado, ao escolher um dos dois, o juízo irá condená-lo, a empresa, a pagar aquele valor do montante em que for apurado no dia da perícia aquele empregado. Pois bem, pessoal, é basicamente essas características aí, tanto da periculosidade, da insalubridade. E para resumir, a periculosidade traz um risco de morte ao empregado e é de forma imediata, enquanto a insalubridade, o risco à saúde do empregado de forma contínua, onde a vida dele vai se deteriorando aos poucos, podendo ocasionar doenças, podendo ocasionar aí alguma situação que agrava a saúde daquele empregado, agrava o risco, né, de doença daquele empregado. Nesse caso, então, o empregado, ele com dúvida, ele pode procurar o RH da empresa para saber se realmente não é devido, se a empresa não paga, ou se a empresa paga, se está de forma correta. Porque se a empresa omitir informações, ele pode imediatamente procurar um advogado para averiguar toda essa situação e, se for o caso, demandar na justiça. Tá aqui também meus contatos, vocês podem acionar, podem tirar todas as dúvidas que eu irei esclarecendo na medida em que eu for visualizando. Um grande abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo.